Fala, Grunautas, beleza? Hoje a gente vai para o exercício avançado de número 2, tá bom? Lembrando, esses exercícios aqui, eles têm o objetivo de finalizar a nossa matéria de projeções, produto escalar, produto interno, tá bom? Então aqui nós vamos trabalhar com alguma ideia de produto escalar, de produto interno, vamos rever as propriedades do produto interno. E, como eu disse, puxa, eu sou tutor da plataforma, e eu consigo ter ideia do que é mais cobrado para vocês nessa matéria de geometria analítica, tá bom? Então, vamos ao exercício. O que a questão está me dando? Ela me dá três vetores, A, B e C, no espaço vetorial de 3 dimensões. E a partir desses três vetores, ele me dá alguns dados, né? Bora lá. Me dá A, B e C pertencente ao espaço vetorial de 3 dimensões. E aí ele me dá alguns dados, no caso vai ser o módulo de A. Ele diz que esse módulo é 3. Ele me dá um módulo de B e diz que é 2. Ele me dá um módulo de C e diz que é 1. Certo? Ele me diz que o vetor A e o vetor C são perpendiculares. O A é perpendicular ao C. Ele me dá o ângulo entre os vetores A e B. Ele diz que isso aqui é π sobre 3. Me dá o ângulo entre os vetores B e C. Ele diz que é π sobre 4. E aí ele me faz uma pergunta. Ele quer saber qual que é a projeção do vetor, dessa soma de vetores, né, no caso. Vendo? A mais 2B mais C. Ele quer projetar isso no vetor Azinho. Tá bom? Ele pergunta quanto vale essa projeção do vetor A mais 2B mais C no vetor Azinho, certo? Então, igual a ideia do problema anterior, esse problema ele é difícil porque ele tem muitos passos, tá bom? Então, à medida que nós formos gastando as informações que ele me dá, nós vamos executando os passos, certo? Então, você percebe aqui que não é um tipo de problema que ele pergunta só um produto interno, assim, não é uma pergunta direta, você tem os dados, aplica direto uma fórmula que resolve, certo? Por isso que eu chamo de exercício avançado e ele é importante para a construção da ideia, né, na nossa cabeça, tá certo? Então, bora primeiro ver como que eu posso desmembrar essa expressão, certo? Essa projeção aqui. Vou fazer, olha, projeção do vetor A mais 2B mais C no vetor A. Como que é a expressão? Como que é essa expressão aqui? A gente consegue aplicar a fórmula da nossa projeção, né? O que ela diz? Ela diz que isso aqui é igual ao produto interno desse vetor com o Azinho. Bora lá. A mais 2B mais C com Azinho. Isso aqui dividido pelo módulo do vetor, né? Que no caso é a norma ao quadrado do vetor Azinho. Quadrado da norma, né? Norma ao quadrado é feio. Quadrado da norma. Isso multiplicado pelo vetor A. Tá certo? Lembrando, produto interno é um número real, tá bom? Produto interno vai me dar um número real. O quadrado da norma de um vetor também vai me dar um número real. Eu divido um pelo outro. Eu obtenho um número real que está multiplicando um vetor. Então, isso aqui é uma multiplicação por escalar, certo? O real que eu vou encontrar aqui vai ser um escalar que eu vou estar multiplicando pelo meu vetor Azinho, tá bom? Então, o resultado do cálculo de uma projeção é um vetor, certo? O resultado de um produto interno, por exemplo, é um número real. Então, a gente tem que ter a ideia disso quando a gente está calculando. Então, quando eu vier calcular a projeção de um vetor sobre o outro, eu estou obtendo um vetor como resultado. Beleza. Então, agora eu tenho que encontrar o valor desse produto interno, certo? Porque, por exemplo, eu já tenho o valor do módulo de A.
eu já tenho o valor dessa norma. E aqui nós vamos aplicar uma propriedade do produto interno, que ela é importante. Tipo, eu lembro que quando eu estava aprendendo as expressões aqui, também sou universitário, tá? Passo pelos mesmos perrengues que vocês. Assim, era estranho ver esse produto interno, né? Normalmente produto interno é uma coisinha bonita, né? Um com o outro, assim. Mas dá pra gente desmembrar essa expressão, ó. A mais 2B mais C, produto interno com A. Então, aqui existe uma propriedade que parece aquela propriedade distributiva. Então, no caso, eu vou fazer o produto interno de A com A, depois de A com 2B, depois de A com C. Então, isso aqui é igual ao produto interno de Azinho com Azinho, mais o produto interno de 2B com Czinho, mais o produto interno de C com A. Certo? E aí, o que acontece? Esse 2 aqui, esse fator 2, ele vai acabar saindo aqui, porque ele é um escalar. Certo? Eu vou poder colocar ele em evidência na hora da execução do produto interno. Na execução do cálculo do produto interno. Então, esse aqui é o produto interno de Azinho com Azinho, mais 2 vezes o produto interno de Bzinho com Czinho, mais o produto interno de Czinho com Azinho. Beleza? E agora eu vou encontrar o valor desse produto interno em função das minhas normas e dos meus ângulos entre os vetores. Certo? E aí a gente precisa lembrar de uma formulazinha. Vou colocar aqui um lembrete. O que diz o lembrete? Diz o seguinte, olha, produto interno entre os vetores x e y é igual ao módulo do vetor x vezes o módulo do vetor y vezes o cosseno do ângulo entre esses dois ângulos, entre esses dois vetores. E aí você pensa, poxa, eu não lembro dessa forma. Você pode não lembrar disso aqui, mas lembra de como que era a expressão do meu cosseno, né? Cosseno é exatamente o produto interno dividido pelo produto dos módulos. Aí você passa o produto dos módulos multiplicando o cosseno e você obtém essa expressão. Por isso que eu quis deixar como lembrete, tá bom? E aí, bora voltar. Voltando ao problema. Voltando. Certo. Agora a gente tem que calcular isso aqui, né? Então, quem que é o produto interno de Azinho com Azinho? Ele vai ser o módulo de A vezes o módulo de A. Qual que é o ângulo formado entre A e A? Zero, né? Que são o mesmo vetor, então cosseno de zero. Mais 2 vezes o módulo de B vezes o módulo de C vezes o cosseno do ângulo que está entre B e C, no caso π sobre 4, mais o módulo de C, módulo de A, vezes o módulo de A, vezes o cosseno do ângulo entre A e C. Será que eu passei algum dadinho errado? Peraí. Tem um dadinho que eu coloquei errado aqui, quer ver? Na verdade, esse cosseno aqui, ele é entre A e C e ele vale a π sobre 2. Entre A e C, ele vale a π sobre 2, não é π sobre 4 não. Você estava estranhando, tinha algum ângulo aqui que eu não conhecia. Tá bom. Então, feita essa correção, eu ajeitei no enunciado. Tá bom, então agora o cosseno entre A e C
é π sobre 2. Vezes cosseno de π sobre 2. Beleza. E aí, o que acontece? Cosseno de 0 é 1. Isso aqui vai ficar módulo de A ao quadrado. E o módulo de A é 3, né? Então vai ficar 3 ao quadrado. Mais 2 vezes o B, que é 2. Vezes o Czinho, que é 1. Vezes o cosseno de... Ai, que droga. Cosseno de A e C. Tá bom, eu vou dizer que esse aqui era o cosseno de A. Não, eu apaguei errado. Vou dizer que esse aqui era o cosseno de B e C. E aqui era π sobre 3. Viu como a tecnologia está ao nosso favor? É só a gente riscar por cima. Vai. 2 vezes módulo de B, módulo de C, cosseno de π sobre 3, no caso. Quem é o cosseno de π sobre 3? É o cosseno de 60, que é 1 meio. Mais o módulo de C, que é 1. O módulo de A, que é 3. Cosseno de π sobre 2 é 0, né? Então isso aqui é 0. E aí vai ficar 9 mais 2, que é igual a 11, certo? Isso aqui vai ser a resposta do nosso exercício. Mas, deixa eu só relembrar aqui os passos. Ele me dava 3 módulos, me dizia que um vetor era perpendicular ao outro. Ah, que vergonha. Tava aqui a informação. Do A perpendicular ao C. Daqui que saiu o ângulo de 90. Ah, deixa. Tá assim agora. Me dizia que um vetor era perpendicular ao outro, né? Ou seja, o θ entre A e C era π sobre 2, 90. Aí o θ entre B e C era π sobre 3, 60. E aí ele queria que eu calculasse essa projeção. Para calcular a projeção, eu tinha que expandir esse produto interno. Quando eu fazia a expansão do produto interno, eu encontrava expressões como produto dos módulos vezes o cosseno do ângulo. Aí eu substituí os dados que ele me dava e consigo encontrar essa resposta, tá bom? Então, a ideia principal não era esses ângulos aqui não. A ideia principal era ver a expansão do produto interno e lembrar dessa expressão aqui do produto interno como produto dos módulos vezes o cosseno, beleza? Então a gente fica por aqui. Valeu!